Muito boa noite, amigos do podcast Ponto de Vista. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de podcast Ponto de Vista, edição número 126. Uma noite fria, gelada pra caramba, né, Gia Monteiro? Não tô achando tanto, não. Tá, não? Beleza, hein? E estamos aqui, firme e forte, né? Porque o programa precisa continuar. Então, eu sou o Aguinaldo Nascimento, estarei no comando dessa edição. Ao meu lado, Gia Monteiro, que não está com tanto frio, né, Gia? Não, a camisa não. está quente? Tá bem quentinho. Vibrou muito ontem? Está feliz? Eu comemorei um pouco, né? Muito boa noite, Gia. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aqui ao nosso convidado. Sempre um prazer estar aqui para falar de política, debater o assunto Londrina e também as eleições 2026. Um ano ímpar na nossa democracia brasileira. Ano que a gente vai escolher representantes para o Legislativo e para o Executivo do Brasil. Você saiu bem, hein? Deu uma ensaiadinha, né? Você tá craque, hein? Bom, então, como o Gia Monteiro disse, hoje, não menos importante que os outros programas, né? A gente começa a fechar o cerco aí para os possíveis pré-candidatos, candidatos que virão aí até o pleito eleitoral, né? E hoje na nossa bancada temos quem, Gia Monteiro? Olha, Aguinaldo, hoje em nossa bancada temos um já conhecido da casa, uma grande representação política aqui na cidade de Londrina, que foi candidato à prefeitura de Londrina em 2024 e também foi um dos nossos recordistas de visualizações aqui no canal, sim, Aguinaldo. Sim. Uhum. Do episódio 29, hoje no 126, Coronel Vila. Nossa, quase 100 episódios para voltar aqui, hein? 100 episódios. A gente tem que melhorar essa média, hein, Gia? Aguinaldo. Mas então, seja bem-vindo à nossa bancada, Coronel Vila. Eu queria agradecer o convite que vocês fizeram, é a segunda vez que venho à casa. Obrigado, Jean, obrigado, Aguinaldo. Para mim é sempre um prazer imenso poder vir nesse programa de vocês, que é tão respeitado, tão visto por todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, trazer informações que interessam ao público, né? Então é importante que nós discutamos, conversemos e ouçamos também o que tem o público a perguntar para que a gente possa responder. Que legal. Bom, já sabe um pouco a dinâmica, a gente gosta de deixar o convidado bem à vontade, porque as perguntas às vezes não são tão bem à vontade assim, né? Então pode mandar ver. Mas já pega o ritmo e... Já que já é de casa, né? Exatamente. O que eu ia falar? Dos patrocinadores. Apoiadores? E... Não é isso ainda não. Esqueci. Vai, toca aí. É o TTH, tá Toca aí. Bom, então, Vila, como você já conhece a pegada do nosso podcast, para as pessoas que ainda não conhecem você, não conhecem sua carreira, seu trabalho, quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, para quem está nos assistindo conhecer quem é Coronel Vila. Coronel Vila é uma pessoa que nasceu na cidade de Londrina, londrinense raiz, pé vermelho em sua essência. Peraí, não, tem que fazer um teste. Fala porta. Porta. Carrefour? Refor. Então tá bom. Não é só aquela piadinha, né? Essa aí de 126 programas eu, é piada. Eu morei 3 anos em Curitiba, então a gente acabou adquirindo alguma coisinha do sotaque curitibano, né? E então alguma coisa pode divergir um pouquinho do sotaque londrinense. Mas eu sou um londrinense, vivi minha vida toda aqui em Londrina, estudei em escola pública, tenho muito orgulho disso. Minha mãe era professora de escola pública também, meu pai era viajante, vendedor de remédio. Venho, portanto, de uma família humilde. Graças a Deus recebi uma excelente educação do pai e da mãe. Os 3 filhos estão muito bem hoje, casados, muito bem casados, diga-se de passagem. Em determinado momento da minha vida, eu optei por seguir a carreira da Polícia Militar, mais especificamente o oficialato, né? Isso aconteceu no ano de 91. Eu entrei na Academia Policial Militar do Batupê, fiquei lá 3 anos no regime de semi-internato, me formei e voltei para Londrina para sair daqui muito raramente por pouquíssimo tempo para exercer alguma missão. Mas, na realidade, eu sempre estive aqui na essência. Eu fui tenente aqui, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e saí coronel aqui. Segui toda a minha carreira. E tenho muito orgulho de ter comandado a 4ª Companhia Independente, que hoje é o 30º Batalhão, e o 5º Batalhão de Polícia Militar, que são unidades estratégicas da Polícia Militar, e eu tenho muito orgulho disso. Que legal, que bacana. Vou ler algumas mensagens que foram chegando aqui. Gia Monteiro está aqui, falando que tem boa noite. Alice Oliveira desejando boa noite, Aguinaldo. Comunidade Marajoara, manda um abraço para vocês, todo o nosso carinho. Muito obrigado, Dona Alice. A Dona Alice é lá vizinha de onde eu moro.
Estamos numa luta tentando resgatar uma praça. É isso as confusões. Eu e minha confusão. Eu acordo de manhã, tenho que arrumar confusão. Edmilson Santos mandando boa noite a todos. E Adriana Toffolo. Adriana. Boa noite, ótimo programa a todos. Então o pessoal já começou a chegar com as perguntas. Mandem mensagem, pergunte alguma coisa. Tire esse cara do conforto. Vamos, né? Fique à vontade. Isso é muito importante. E lembrando que a gente está no ar graças aos nossos apoiadores, que é a CSG Multibancos, Clube Turismo, Agência de Viagem, GL Brindes personalizados e Luz Salgados também aqui presente com nos nossos apoiadores de hoje. Quer perguntar? Posso tocar? Posso? Da última vez que você veio aqui, você despertou uma dúvida no cidadão aqui e eu até fico imaginando que possa não ser verdade. Continua jogando vôlei e tocando bateria ainda? Não, na realidade, eu não toco bateria. Quem toca bateria é meu filho. Eu toco guitarra, toco violão, contrabaixo, né? Toquei em igreja, tive banda de rock já. Já toquei em bares aqui da cidade. Eu sou de Londrina, conheço as pessoas. Toquei no Vitrola Bar, toquei na Estação Café Brasil, toquei em vários, Menina Bar, quando tinha, né, o Menina Bar, não sei se eu acho que não tem mais, né? Não. Então, eu toquei em vários lugares aqui e tenho muito orgulho. E joguei vôlei quando tinha cerca de 17, não, menos, talvez 15 anos. Eu fui atleta do Canadá Country Club e era da seleção de vôlei do Colégio Champagnat. Apesar da estatura baixa, né, eu sou baixinho, mas eu tinha uma vantagem, que eu pulava muito, né? Eu tinha uma impulsão muito grande, e, portanto, eu era um atacante de ponta. Quem mexe com voleibol sabe que é o chamado atacante de segurança. Quando dá errado, o levantador joga na ponta e o ponta se vira. E era assim que acontecia. Só que foi passando o tempo, eu percebi que não ia crescer mais, e para jogar vôlei e seguir carreira, você tem que ter uma estatura elevada. Então eu caí na real e falei, deixa o vôlei só para esporte, para entretenimento, e vou seguir a carreira minha. Falha nossa, tá ali, ó. Dá um tchauzinho pra câmera aqui. A minha esposa mexendo no celular. Já montei eu até hoje não acredito que esse cidadão jogou vôlei, cara. E o interessante é que ele continua mexendo com ponta, mas não o do vôlei, ele perdeu as pontas, né? Exatamente, boa. Vai lá, Jean. Bom, então, para dar continuidade aqui na sua apresentação, quero que você fale... Hoje é o dia. Quero que você fale pra gente qual foram os momentos mais gratificantes da sua carreira como policial e também os mais desafiadores, aquele que você pensou assim, vou desistir. Fora aquele enquadro num dos apresentadores. Eu queria dizer o seguinte, né? Eu não me lembro, mas eu fui relembrado aqui pelo Agnaldo, que em certa ocasião eu enquadrei, né? Eu dei uma geral nele. Sabe, assim, para você ver assim, que a coisa é impessoal mesmo, né? Por alguma razão, naquele momento eu decidi fazer a abordagem, e eu acho bacana que a gente fale isso, porque as pessoas que estão assistindo, às vezes, o podcast, imaginam o seguinte, o cara é oficial, o cara é coronel, ele não vai para a rua. Esse não é meu perfil. Meu perfil é de um coronel que trabalha na rua, que faz abordagens. Eu trabalhei em grupos eminentemente operacionais, trabalhei no Grupo Águia, fui chefe da P2, do 5º Batalhão, comandei pelotão de choque, depois comandei a companhia de choque, assim que ela foi fundada, fui relações públicas, mas na maioria, trabalhei no Grupo Águia, que é um grupo de inteligência que trabalha em todo o interior do estado, trabalhava, né, porque ele foi desfeito no governo do Requião. Mas, assim, eu tenho muito orgulho, eu participei de muitas operações de vulto, e, assim, por mais difíceis que muitas situações tenham sido para mim, já não há nenhuma que tenha me feito pensar em desistir de seguir a minha carreira. Muito pelo contrário, né? A Polícia Militar tem uma característica que é assim, para quem é operacional, você sai de casa, você nunca sabe o que você vai encontrar, porque nunca uma ocorrência é igual a outra. Nunca um problema é igual ao outro para você resolver. Então isso faz com que você se desenvolva muito, né? Então, tudo aquilo que eu fiz na polícia, eu fiz com muito amor. Muita dedicação, muito amor, aprendi demais, tenho uma experiência vasta no campo operacional e no administrativo, já que sem administração a coisa não anda, né?
fui comandante, já falei, do 5º Batalhão, da 4ª Companhia. O 5º Batalhão é o maior batalhão do estado do Paraná, uma administração extremamente complexa. Se você não tiver uma habilidade para comandar a unidade, você faz coisa errada, mesmo que sem querer. Você acaba respondendo. Então, felizmente, eu consegui passar os 4 anos, eu sou o comandante mais longevo do 5º Batalhão, comandando o 5º Batalhão, e fiz um serviço que, felizmente, é reconhecido por toda a comunidade londrinense. Então, Jean, eu tive muitas situações, talvez possamos especificar alguma ao longo desse programa, muitas situações operacionais bastante engraçadas, bastante específicas, que talvez o povo queira saber, e algumas delas eu já falei em outros podcasts, mas podemos falar de muitas, né, que a gente teve envolvimento aí. Legal. Bom, então no decorrer a gente puxa alguma coisa que for lembrando, né? Porque Vamos estar engraçada, né? papo que não vai faltar, né? Já aproveitando que você tem uma experiência na política, você foi candidato aí na eleição para prefeito, né? O que você consegue destacar assim, de experiência nesse pleito eleitoral, nessa disputa pela prefeitura? E por que ir direto para a prefeitura? Não tentou um vereador? Porque naquele momento eu achei que eu tinha um prestígio que me tornava apto a concorrer à prefeitura. Não por acaso, durante as pesquisas realizadas, na maioria do tempo eu figurei como o 3º melhor classificado. Ou seja, eu estava numa condição boa. Eu acreditava, sinceramente, que a minha experiência, acredito, aliás, né, que a minha experiência na administração do 5º Batalhão me dava cabedal, me dava condições para que eu pudesse fazer uma boa gestão no município também, tendo em vista a experiência em mexer com toda a área administrativa. Olha, você trabalhar num batalhão, comandar um batalhão, não é tão simples. Tem pessoa que pensa que é assim, você chega lá e distribui o policiamento e está feito. Não é. Você tem 5 seções de Estado-Maior, que correspondem, por exemplo, às secretarias de um município. Nós temos P1, que mexe com legislação, né, que mexe com direitos dos policiais militares, que é uma seção que subdivide-se em seção de justiça e disciplina, cartório e outros, inquéritos policiais militares, é bem complexo. Sindicâncias, FATDs, que são os formulários para apuração de transgressão disciplinar, enfim. Nós temos a P2, que trabalha com obtenção de informação para subsidiar o comandante, que é o tomador de decisão, para que ele possa tomar a melhor decisão. Nós temos a P3, que é o setor de planejamento, estatística, que vai indicar onde você vai aplicar o policiamento de forma correta, estratégica, para melhorar a vida das pessoas. A P4 é uma seção de logística, que mexe com direitos como diária, viaturas, armamento, manutenção de viaturas, combustível, alimentação para os policiais militares, ou seja, uma seção extremamente complexa também. E, por fim, temos a P5, que essa eu acho que vocês conhecem, que é a que mexe com comunicação social, né, que atende a imprensa, que faz os eventos do batalhão. Então, e isso eu nem mencionei ainda, a atividade operacional. Nós temos companhias operacionais, né? 1ª companhia, 2ª companhia, 3ª, 4ª companhia. Companhia de choque, companhia de trânsito, tudo isso faz parte da complexidade enorme de atividade. Né? Tudo, uma estrutura muito complexa que, se você não for doutrinado para gerenciar, você não consegue. Por que eu falo isso? Porque na gestão de uma prefeitura, de uma administração municipal, se você não tiver essa experiência, essa habilidade para conduzir a administração, você não consegue delegar funções, você não consegue resolver problemas. E nós percebemos, por exemplo, sem querer já fazer menção específica, que hoje, por exemplo, o que falta na administração municipal é exatamente isso, né? A experiência administrativa, porque no nosso prefeito ele nunca foi gestor, ele foi deputado, e uma coisa diverge da outra. E entendendo que a sua posição, você é um político, não um político assim, mas você se diz de direita, você é um conservador de direita, a sua posição é essa. O porquê que você escolheu o PSDB para disputar a eleição, sendo que hoje o PSDB está mais ligado ao centro político do que à direita? Na verdade, essa foi uma das perguntas que mandaram por fora, foi por que então, que ele foi por esse caminho? Não, né? Vamos responder. Eu tinha o sonho de concorrer à prefeitura do município, tá?
a minha pretensão sempre foi a de ir para o PL, que era o partido com o qual eu melhor me identificava. Ocorre que o PL apoiou o meu rival, que é o Thiago Amaral. E aí o partido que me acolheu, que me deu oportunidade para que eu pudesse concorrer à prefeitura foi o PSDB. Então eu sou muito grato ao PSDB. Não é um partido que está que reveste bem o meu perfil, não se associa muito bem ao meu perfil, mas eles me deram oportunidade, então eu sou grato, mas eu fiquei muito feliz quando agora, antes de nós entrarmos nessa janela eleitoral, fui convidado pelo PL para concorrer a deputado estadual, para ser pré-candidato a deputado estadual, porque, afinal de contas, agora eu estou num partido com o qual eu me identifico, que me deixa muito mais à vontade. Sentiu um alívio? Sim. Isso é importante, né? Muita gente questionava até pra gente assim, porque que o Coronel Vieira, uma pessoa considera de direita e foi pro PSDB, né? Porque não combinava muito. Na verdade, até assim, tá? Falando de bastidores políticos, até no PSDB tentaram me passar a perna, tá? Uma vez Não, mas dentro do próprio partido. Não o partido. Não o partido. Observe só. Eu estando no PSDB, né? A coligação que havia lá no PL com o PSD fez contato com a presidência do PSDB tentando retirar minha candidatura. Então essas coisas acontecem na política, tá? Então tentaram me dar a rasteira, mas a presidência do PSDB foi firme e me manteve como candidato. E hoje o que te motiva para disputar esse pleito para deputado estadual? Xé, eu me aposentei com 53 anos. Hoje tenho 55. Me considero novo. Tenho experiência na administração e tenho experiência política na medida em que, tendo comandado unidades operacionais importantes, eu sempre tive que, fui obrigado, né? É uma demanda, você tem que ter habilidade para conversar com as pessoas, para solucionar problemas. Você tem que ter uma capacidade muito boa de articulação. Então, eu acho que essa experiência eu tenho. Eu tenho muito a dar na política, ainda contribuir com a política e melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eu me coloco nessa condição de pré-candidato a deputado estadual. Eu tenho certeza que a minha experiência e os meus ideais vão proporcionar condições para que eu torne a vida das pessoas melhor. Legal. Vou ler algumas participações que foram chegando aqui. Acho que tem um pessoal que usou alguma coisa aqui não muito lícita, mas vamos lá. E olha que Tribuna Regional TV Web está aqui mandando um boa noite, mandou uma pergunta que a gente já vai ler ela, o nosso amigo Roger Inácio, né? O perfil Doni 2036, alguma coisa aqui, tá perguntando se é aquela caixinha verde lá atrás. Bom, tem um Hulk aqui atrás. Exatamente, o Hulk PCD, ele deve estar vendo aquilo ali, mas enfim. Ana Lima tá ali, sempre respostas firmes, falando para você daí no caso, e comentaram que fala muito rápido. Eu não achei não, mas... Também não achei, mas enfim. Acho que alguns haters estão aqui disfarçados no meio do negócio aqui. Sejam bem-vindos, mande o like aí, se inscreve no canal que a gente gosta bastante. Sabe, tem gente da prefeitura que assiste. Exatamente. O Tribuna Regional está aqui mandando que na época das eleições a rivalidade com o atual prefeito incentivou você a concorrer? Essa rivalidade, como que ela está hoje? Eu não sou adepto da administração do Thiago Amaral. Eu acho que a administração do Thiago Amaral é ruim. Se eu fosse convidado, não seria porque nós somos desafetos a compor a administração dele, não aceitaria, mas não consigo visualizar nesse período todo de administração nada que ele tenha feito que tenha melhorado a vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Na saúde, a saúde continua no mesmo caos que estava na última administração. Mas então está igual, não dá para reclamar. Dá sim. Tá? Porque ele falou em entrevista muito claramente que tiraria a saúde da UTI. E o problema da nossa saúde era uma questão de gestão. Ou seja, se ele falou que era uma questão de gestão e ele não está conseguindo gerenciar isso, é porque ele não tem capacidade para isso. Tá? Nossa cidade está cheia de buracos,
tá um matagal para tudo quanto é lado, até arrumaram um apelido para ele, não fui eu que dei, arrumaram um apelido para ele em relação a isso. Fizeram até uma homenagem para ele. Até no Google, né? Lá no Vista Bela tem um ponto de entrega voluntária e deram o nome dele lá. Postagem, Meu Deus do céu. postagem. Então, eu acho que ele é muito ruim. De vez em quando eu faço algum comentário, tem um camarada que é assessor dele, que o cara é um chato, rapaz. Ele ganha 7 mil para fazer isso aí, né? Aí ele chega e fica defendendo o Thiago Amaral em grupos. Eu até briguei com ele outro dia num grupo de patriotas, do qual eu faço parte. Aí ele foi retirado do grupo. Mas o cara é um chato, é um puxa-saco. Você rapaz. também arruma confusão em grupos. Tá, eu sou. Aqui outro parceiro seu. Eu sou muito. Eu não participo assim muito, tá? Se você for observar bem, eu não dou muita opinião. Mas quando alguém fala alguma coisa que eu acho muito absurda, eu emito opinião. Então eu vou dar um exemplo. Outro dia, num grupo específico, entraram algumas pessoas e fizeram críticas à atual gestão, né? E aí, esse camaradinho que é o Baba-Ovo, veio e começou a defender e defender o prefeito e tal. Aí eu pesquisei, o cara é assessor, ele ganha 7 mil, por isso que ele faz isso, tá? Se fosse diferente, até eu entenderia que era honestidade, mas não é não. Aí vieram outros e criticaram quem estava criticando a administração. Eu entrei no grupo e me impus, eu falei, pessoal, esse grupo é um grupo de patriotas que prima pela liberdade. Liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais que nós temos. Então, quem se colocou na condição de ser gestor da cidade tem que estar apto a receber críticas. Isso faz parte. Não adianta ser menino emburrado. Você tem que receber a crítica, ou você, se você achar que não serve para você, você despreza, ou você responde, né? Então eu não concordo com esse tipo de situação. Eu acho que as pessoas têm o direito de criticar. Falar, você critica porque você não ganhou a eleição? Não, porque eu sou cidadão. Eu moro em Londrina, nasci em Londrina, tenho o direito de criticar. Tenho o direito de criticar. E volto a dizer, como comandante, eu recebi críticas a minha vida toda profissional. E nunca desfiz das pessoas que me criticaram. Muitas vezes, apresentadores de programa policial bateram em mim, em programas policiais, e depois eles iam no batalhão, ficavam surpresos pelo meu grau de profissionalismo. Eu dava a mão para ele, conversava com ele, e isso transformou aquela relação que no começo era um pouco hostil, numa amizade que até hoje eu carrego com todas as pessoas da imprensa. Isso diz respeito à maturidade. Agora já entrando em outro polo, hoje o senhor está no PL. Sim. E você defende pautas como combate à corrupção e honestidade. Porém, ele é o mesmo partido de Valdemar da Costa Neto, ex-mensaleiro, que foi preso com José Dirceu no esquema do mensalão e também está envolvido com o pré-candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, que está envolvido com o Vorcaro. Como o discurso de combate à corrupção e a escolha de integrar esse partido não interfere nessa contradição de valores? Não, o que nós ostentamos como patriotas e como pessoas de direita é uma coisa absolutamente interna, que vem daquilo que eu vivenciei ao longo da minha vida. Eu sou um militar aposentado, né? Sou um patriota, cultivo valores que são os mais fundamentais e básicos da família. E essa questão do passado, do presidente nacional do partido, é um problema que ele tem que resolver com a justiça, se já não resolveu. Mas isso não afeta, de jeito nenhum, os meus ideais como pré-candidato. Tá? Se for pensar assim, você não entra em partido nenhum, cara. Tá? Porque todo partido, por exemplo, vamos colocar aí, PT, não precisa nem falar, né? Todo mundo já sabe. PSDB, deu problema. PL, a gente acabou de falar, tivemos problema já. Então, todos os partidos têm muitos políticos. E é difícil você conseguir uma uniformidade tal que todos os políticos que se encaixam naquele partido, que estão naquele partido, têm o mesmo comportamento, têm a mesma visão. Eu acho, por exemplo, que o Flávio Bolsonaro, nessa questão relativa ao Vorcaro, ele fez contato com o Vorcaro numa situação que precedeu o escândalo, anterior ao escândalo, e fez aquilo que muita gente fez, pediu dinheiro para financiar o filme do pai, que estava sendo produzido. Isso aí não é ilegal, tá? Agora, se ele eventualmente praticou algum ato ilícito que não é de nosso conhecimento,
ele deve responder. Agora, eu entendo o seguinte, para o Brasil, nós temos que melhorar, nós temos que voltar a ter um presidente de direita. O Flávio Bolsonaro, na minha perspectiva, é a melhor opção, tá, que nós temos. E eu quero muito, desejo muito que ele seja o presidente do Brasil. É a porta pela qual nós vamos passar para conseguir restabelecer um país de direita que só o Bolsonaro conseguiu estabelecer, porque até então o que nós tivemos foram variações entre gestões federais de esquerda e de centro. O primeiro presidente essencialmente de direita que nós tivemos foi o Bolsonaro. A mentalidade, Jean, da direita, ela é diferente, velho. Eu sempre falo o seguinte, eu era comandante do batalhão quando aquelas manifestações de direita começaram, na JK, né, com Higienópolis, etc. E às vezes nós tínhamos manifestações simultâneas, direita e da esquerda, que eram os Black Bloc, que se reuniam. Velho, eu entrava com a viatura no meio das manifestações de direita para dar orientações. E sabe quem eu via lá? Mulheres, crianças de colo, pessoas de idade, jovens, a família toda constituída, e eles respeitavam as orientações da polícia. Eu falava alguma coisa, falava, o comandante falou tal coisa, beleza, vamos fazer? Vamos fazer. Então eu achava aquilo bonito. Eu falava, nunca vi isso, cara. Manifestação assim que as pessoas olham de forma tão peculiar, tão bacana para a polícia. Naquele mesmo dia, eu ia procurar as lideranças de esquerda para fazer a orientação de segurança, ou seja, nós estamos num país democrático, todos têm o direito de se manifestar. Eu ia fazer contato com a pessoa, era hostilizado. Acabava de fazer contato para garantir, para assegurar que ela pudesse se manifestar, eles saíam gritando pelo fim da polícia militar, entendeu? Aí, assim, eu como um democrata que sou, nunca reprimi as pessoas por manifestarem a sua opinião pelo fim da polícia militar. E a polícia militar é uma polícia constitucional, está prevista lá no artigo 144 da Constituição, e nem por isso entendi que aquilo era uma tentativa de golpe ou aquilo configurava crime. É direito à manifestação, diferentemente do nosso STF de hoje. Dependendo da opinião que você emitir aqui em desfavor de algum ministro, você tem sua rede social fechada, banida. Além do que você pode responder processualmente. Não aceitam opinião. Em certa ocasião, a ministra Carmen Lúcia, ao defender a liberdade de expressão num voto que emitiu, ela disse o seguinte, cala a boca, já morreu. Isso faz parte do voto dela. Quem manda na minha boca sou eu. Querendo dizer o seguinte, as pessoas têm o direito de se manifestar. Hoje, se eu colocar uma placa ladrão na porta do meu apartamento e for ter uma manifestação do Lula, a Polícia Federal vai lá e pede para eu tirar a placa de ladrão. Mas, pô, para mim ele é ladrão. Entendeu? Então eu dou sua opinião, manifesto sua opinião. Ele foi, pessoal, entendam o seguinte. O Lula não foi absolvido. O Lula foi condenado. Ele foi descondenado por nulidade, porque o processo correu em Curitiba. Foi isso que aconteceu. Não há decisão de mérito dizendo Lula é inocente. Não é. Ele foi descondenado. E vocês querem colocar esse cara de novo comandando o Brasil. Aliás, é uma vergonha ele ter voltado a comandar o Brasil. Nós temos que mudar isso. E a esperança que eu tenho é no Flávio. E o senhor hoje está disputando para deputado estadual. Sim. No mesmo campo político, tem outros representantes da direita. Consigo citar aqui, por exemplo, uma das mais famosas, que é a Jessicão, que também vai disputar a deputado estadual. Sim. Como o senhor vai, não rivalizar, mas fazer essa disputa de votos para ser o nome da direita aqui no Paraná? Eu acho que eu sou amigo da Jessicão, sou suspeito para falar. Uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa de direita, muito fiel aos seus princípios, tá? E eu tenho uma boa relação com ela, sempre tive. Como comandante, ela me procurava, eu falava com ela, sempre fui muito bem recebido por ela e sempre a recebi muito bem. No caso da Jessicão, ela é uma pessoa que tem um potencial político muito forte. E eu tenho certeza que ela vai fazer uma excelente votação. E confio também no fato de que eu vou fazer uma excelente votação. No final das contas, nós não concorremos.
porque nós fazemos parte da mesma chapa. Sim. O que acontece é que um ajuda o outro. Então, quanto mais voto ela tiver, melhor para mim. Quanto mais voto eu tiver, melhor para ela. Então não existe essa concorrência. Na realidade, eu acho que nós estamos atrás do mesmo objetivo. Se possível, nós dois entrarmos na Assembleia Legislativa. E a chapa do PL tá forte? Como vem os nomes do PL? Tanto para a Câmara Federal quanto aqui no Estado. Eu acho que a chapa do PL é a mais forte, né? Mas não é porque eu tô lá não, mas é muito forte. Eu acredito que nós vamos fazer, eu não vou arriscar o número de cadeiras, mas nós vamos fazer muitas cadeiras, tanto na Câmara de Deputados, quanto na Assembleia Legislativa. Legal. Antes de entrar aí a nível estadual, a gente também quer pegar algumas ideias, alguns assuntos a nível estadual. Vamos falar um pouquinho mais de Londrina. E aí tem uma pergunta aqui que vem da nossa audiência, que é o Roger Nelson mandou aqui, de 1 a 10, ele foi bem bonzinho, de 1 a 10, não deu nem 0, né? Que nota que você daria para a atual administração? Então você, Vila, como é que você avalia esses primeiro ano e meio aí de gestão do De 1 a 10? Thiago Amaral? 0. Não tá na dá escala. Não, sem condições. Para quem criticava tanto a última gestão do Marcelo, ele está sendo um fiasco, é fato, está sendo um fiasco, é muito ruim. É muito ruim. Para ser ruim tem que melhorar muito, né? Então eu acho que a pior, talvez uma das piores, talvez a pior administração que nós tivemos nos últimos tempos. Tá vendo, Roger? Então não adiantou tirar o 0 ali, ele já mandou de novo, né? E a atual Câmara de Vereadores? Que visão que você tem dela hoje? Você acha que é um grupo bem fechado? Você acha que os que realmente mereceram estar lá estão fazendo um bom trabalho? Como você avalia os nossos 19 ilustres, 18, né? Porque tem um tá quase caindo. Eu acho assim, sabe? Nós temos que respeitar a vontade popular, né? Os vereadores que aí estão, eles foram eleitos pela vontade popular, seguindo as regras do processo eleitoral. Então, eles têm que ser respeitados. O que a gente percebe é que há uma necessidade para uma questão de governabilidade, de que o prefeito ele tenha maioria na Câmara de Vereadores para que ele possa aprovar os seus projetos, né? Eu acredito que no começo ele tinha mais os vereadores na mão, que era o começo, é tudo bonito, né? Tava todo mundo esperando um novo tempo, né? É a lua de mel, né? A coisa tá bonita, tal, núpcias. Só que com o tempo, essa é uma grande reclamação que eu vejo de muitos vereadores, ele deixou de atender alguns vereadores, e muitos que estavam com ele inicialmente começaram a bater nele, ele está perdendo esse pessoal. Daqui a pouco, Thiago, você vai perder uma maioria considerável da Câmara e você não consegue aprovar mais nada. Abra a sua porta e atenda os vereadores, porque os vereadores é que levam as demandas da população para você, cara. Exatamente. Teve uma das derrotas significativas para ele foi a verba da cultura lá, né? Que tentou passar em cima da hora, levou um não gigantesco de todo mundo. Eu fiz um vídeo e falei isso aí, né? Isso foi uma derrota que ela é simbólica, emblemática, ela sinaliza para alguma coisa, assina-se o sinal amarelo, fala, tem alguma coisa acontecendo, cara, você tem que mudar o seu procedimento. E eu acho que ele tem que começar a rever o comportamento dele como prefeito. E para ilustrar um pouquinho o trabalho da nossa Câmara de Vereadores, essa semana teve um projeto polêmico, então a gente ressuscitou um quadro que a gente tinha aqui, depois da vinheta a gente coloca a notícia aí. E voltamos aí com o nosso quadro Notícia da Semana. Então, para ilustrar um pouquinho o trabalho dos nossos vereadores, temos aí: projeto amplia trabalho virtual para os vereadores de Londrina. Apesar do regimento interno admitir comparecimento remoto em casos específicos, a proposta amplia a participação online dos parlamentares. Mesa executiva é contra. Jean Monteiro? Não. Prefere não comentar? Não. Então, basicamente, não sei se você viu isso aí, é o projeto que autoriza os vereadores a ampliar um pouquinho mais as atividades remotas.
assinam o projeto, a autoria lá, Michele Tomazinho, Jessicão, Santão, Marinho, Chavão, Paula Vicente, que já não está mais lá e é do PT, Matheus Tum, Sidney Matias e Roberto Fu. Vila, você acha que os nossos vereadores já trabalham 2 por 5, precisam, às vezes, ter um home office um pouquinho mais garantido? Como a própria matéria informa, essa participação à distância, ela já é prevista em casos específicos. Se ela já é prevista, já existe uma condição de que o vereador, desde que justificada a sua situação, possa participar das sessões de forma remota. Uhum. Assim sendo, eu não vejo uma razão plausível, até agora bem fundamentada, que justifique a ampliação disso, já que essa hipótese já é prevista, né? Como vocês mesmos falaram, eles não trabalham a semana inteira, têm um salário razoável, né? Eu acho que eles deveriam sim participar, e nos casos específicos, o cara teve uma viagem de trabalho, está com um problema de saúde, não pode... Aí o cara participa, mas existe já essa hipótese prevista, entendeu? Então eu não concordo, respeito a opinião dos vereadores aí mencionados, todos eles em princípio são amigos meus, tá? Mas como eu sempre falo, estamos num país democrático em que divergir é necessário. Exatamente, eu vejo uma coisa positiva. Então cita pra gente. Não vão poder se esquivar de que não tem forma de votar projetos, de abster-se, né, em projetos polêmicos, né? Alguns aí que assinam a própria petição aí, já foi exemplo de prefiro não votar, faltou no dia. Vontade de falar o nome aí, deixa quieto. Daqui a pouco ele entra aqui no ar. A coincidência, né, que são vereadores de PT e de PL votando junto, né? Vários partidos, não são só esses coisa dois. Que não acontece no Brasil, na Câmara dos Deputados, né? Estão querendo votar de casa, acho que daqui a pouco dá pra gente substituir por inteligência artificial, né? Pelo menos alguma inteligência vai haver, né? É por isso que eu falei que eu me dou muito bem com parte desses que foram mencionados. Dá um exemplo, a Michele Tomazinho, a minha amiga, a Jessicão, já falei, a minha amiga, tá? E, assim, eu particularmente discordo delas, né? E tenho outro posicionamento. Mas são pessoas que, na minha concepção, têm exercido muito bem a vereança, tá? Então é a opinião deles e tudo bem. É isso aí, então a gente só trouxe mais para polemizar o dia, porque essa notícia chamou realmente a atenção, né, Jean Monteiro? Então, vamos aproveitar e trazer opiniões de aproveitar o nosso convidado, né? Vou ler uns comentários aqui, daí o Jean já começa ali, tá? Então, o pessoal que foi chegando na nossa transmissão, o Luciano Ribeiro tá aqui mandando um boa noite, amigos, que é o Lucareca, né? Para não deixar apagar aí a lembrança dele, né? Fazia tempo que parecia. O Tribuna Regional está falando aqui como exemplo da situação de hoje entre Michele e Flávio, a direita não está errando muito, não está fazendo muita lambança. Jean Monteiro já começa ali, né? Jean Monteiro tá dando uma mancadinha aqui, eu acho. Eles estão brigando entre eles. Aí deu risada, Flávio Bolsonaro, camisa 10 do Lula, hein? Eita, que... Direita tá ajudando o Lula. Eu vou dar um outro ponto de vista. Tá? Gostamos de ponto de vista. Um outro ponto de vista, que é o seguinte. Hoje eu ouvi um pastor falou comigo e falou o seguinte: olha, o PT não é um partido, é uma seita. Então, o que o líder fala, as pessoas cegamente obedecem. Para aqueles que falam que a direita são seguidores do Bolsonaro, né, que são cegos pelo Bolsonaro, isso é uma demonstração que isso não é verdade. A direita, ela pensa. A direita discorda entre os próprios integrantes. Ela manifesta. Tanto que nos grupos de direita dá briga. Eu sei, porque cada um tem a sua concepção. E essas concepções, no final, são sempre respeitadas. Eu acho que esse posicionamento da Michele e esse desgaste, ele no final vai dar mais força para o partido, porque isso vai acabar sendo resolvido e a Michele no final ela vai perceber que se ela quer um país forte de direita, e o Flávio também vai perceber isso, eles vão ter que se juntar, porque senão não dá. Mas isso aí eu acho que é um caso atípico, uma exceção, não representa o que acontece com a direita. Eu acho que o ato de divergir é porque os integrantes da direita, eles pensam e manifestam
as suas concepções sobre determinados assuntos. Boa, boa. Vamos mais algumas participações. Tem um perfil que mandou aqui, Gabriele Lopes. Beijo, amor. Beijo, minha noiva. Ela queria que eu falasse isso ao vivo, tá? É. Manda pra lá. Tá aqui, um beijo, amor. Isso. Garantindo o retorno pra casa, né? Trouxe até a pessoa que vai deixar Minha entrar. mulher também tá aí. Beijo, amor. Olha lá. A Adriana participou hoje já deixou o celular alto, bateu a cabeça. Hoje tá. Ai. E uma outra participação que tivemos aqui recente, acho que é uma pergunta que eu já queria meio que entrar lá para perguntar também. Parabéns, Aguinaldo. Escreveu meu nome errado. Vou te perdoar, tá, André? O André, que eu também não sei falar seu nome. Cicotosto. Tá difícil falar o nome dele também. Mas perdoa ele. Parabéns, Aguinaldo Jean e Coronel Vila. Qual tipo de ferramenta o senhor acredita que a nossa Casa de Lei na Assembleia Legislativa pode gerar para acabar com os dingãos da cidade? E aí já quero casar essa pergunta aí com a tão esperada Operação Choque de Ordem, que começou a todo vapor, de repente se esfriou, o Ministério Público entrou no meio, perdeu uma força, agora deu uma retomada de novo, né? Eu vejo que essa questão de tratar das pessoas em situação de rua, ela é uma situação assistencial mais voltada ao município. Mas é claro que ela pode contar com apoio, recursos e aporte financeiro providenciado por deputados em relação a essa ideia de que o deputado pode trazer recursos para a cidade. Agora, é fato que o problema de pessoas em situação de rua e da assistência social é um problema da prefeitura. Nós temos um posicionamento que eu acho equivocado para tratar de pessoas em situação de rua, que é o posicionamento policialesco. Polícia não resolve questão de pessoas em situação de rua. Ela é um braço importante para quando a pessoa em situação de rua pratica algum ilícito. Ela tem que estar lá e evitar que o ilícito aconteça. Se acontecer, ela tem que reprimir, tem que prender. Mas o fato é que a inclusão dessas pessoas perpassa necessariamente por uma assistência social forte. Eu vou te falar o porquê que a Operação Choque de Ordem ela sofreu desgaste. Por que a Operação Choque de Ordem é uma operação policial? O que a Guarda Municipal começou a fazer, eu fiz durante toda a minha gestão no 5º Batalhão, enxugando gelo, entrando nos mocós, fazendo revista, prendendo gente com crack, com cocaína, encaminhando, entendeu? Então isso não resolve. Isso não tira a pessoa em situação de rua de circulação e não dá condições para ela. O que é necessário que se faça? Uma ação coordenada entre Ministério Público, Polícia Militar, Assistência Social, Conselho Tutelar, porque nós temos também adolescentes em situação de rua, tá? Secretaria da Mulher, o que vamos fazer com essas mulheres que estão em situação de rua também? Como dar assistência para elas? E investir em casas de reabilitação. Não adianta aquele discurso demagógico da internação compulsória. Você não vai fazer a internação compulsória de todas as pessoas que estão em situação de rua. Agora, você pode muito bem trabalhar cada pessoa de forma específica, né, acompanhando a biografia daquela pessoa e tentando convencê-la a se reabilitar. Eu acho que é a melhor forma. Outra situação que é interessante, que talvez isso sim possa partir da Assembleia Legislativa, é você investir em atividades profissionalizantes. Nós temos SESC, SENAC, SENAI, entendeu? Nós temos a ACIL, que é um órgão que participa diretamente das decisões, das questões mais importantes da cidade. Todos são órgãos que, irmanados, podem colaborar para profissionalizar, para ressocializar e trazer esse indivíduo que está passando por esse drama a uma vida digna. Eu acredito nisso. Agora, o que não pode acontecer, a última secretária de assistência social do município, a última, que esteve na outra gestão, ela vinha e falava, né, toda vez que ela era colocada contra a parede pela imprensa, ela falava que o problema era da Polícia Militar. Não. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na época dela, tá? Jaqueline Vicari. Tá? Em certa ocasião,
pessoal foi questioná-la, a RPC foi questioná-la porque algumas pessoas em situação de rua estavam utilizando o chafariz do pai para tomar banho, tá? Mas não havia queixa de ato obsceno, não era essa a questão, de prática de crime, nada, eles estavam tomando banho lá. Aí ela foi entrevistada pela RPC e ela disse que isso era um problema da polícia. A RPC, evidentemente, me procurou como comandante do batalhão e me indagou a respeito. E eu falei exatamente o seguinte: eu lamento que uma secretária de assistência social venha dizer que pessoas em situação de rua que não têm de tomar banho, que portanto estão usando o chafariz do pai para tomar banho, isso é uma questão de polícia. Isso não é uma questão de polícia. Isso é uma questão de assistência social. A polícia cuida da prática de crimes. A polícia militar não é instrumento de segregação entre ricos e pobres, entre abastados e miseráveis, tá? Foi isso que eu falei. E isso gerou uma celeuma, porque a partir disso aí, eu e ela começamos a nos degladiar. A amizade foi pro Beleco, Nós- que já não Nós tinha, já né? não tínhamos, né? Aí ela foi pro quiabo. Essa é Jaqueline Bicalho, né? Cara, eu passei acho que o projeto inteiro tentando falar com essa mulher. Fica aqui o convite, eu acho que o programa daria umas 4 horas de conversa com essa cidadã, hein? Só esperar chegar, né, Jean Monteiro? Você quer comentar ou posso comentar antes? Não, pode fazer o comentário. Depois eu... Aproveitando ainda a Operação Choque de Ordem aí, recentemente o Tenente Guedes, Tenente Coronel Guedes passou para a Guarda Municipal. E ele meio que, acho que, retomou essa Operação Choque de Ordem, eu não sei se ele vai mudar o nome. Você acha que... Você acha... Fazer uma observação, o que acontece na Operação Choque de Ordem? Desculpe te interromper. Você vai todo dia no mesmo mocó, faz a mesma revista, todo dia. Vai pegar uma balinha de crack, você não pega mais nada, cara. Então chega uma hora que você percebe que aquela ação está estagnada, não vai evoluir mais. Nós precisamos de um tipo de ação que seja estratégica, planejada, inteligente, né, integrada. Desculpe por interromper você, Aguinaldo, por favor. É bem nesse ponto que eu ia chegar. Você acha que com a chegada do Guedes, que é um cara bem organizado, bem articulado, essa operação Choque de Ordem ou qualquer outro nome que ela possa tomar aí no seu decorrer, ela pode passar a ter uma ação um pouco mais efetiva? Como você avalia essa chegada do Guedes na Guarda Municipal? Não muda nada. Em relação à Operação Choque de Ordem, ela tem um limite. Ela fica estagnada a partir desse limite. Você vai ficar fazendo revista em mocó, abordando pessoas em situação de rua. É gente miserável, cara. Entendeu? Praticam pequenos furtos, é verdade. A maior preocupação que eu tinha em relação às pessoas em situação de rua, quando eu era comandante do batalhão, eram os arrombamentos. Isso era um problema, porque chegava de madrugada, eles começavam a perambular pelo centro e arrombavam as lojas do centro. Isso acontecia muito. Então essa era uma preocupação crônica da Polícia Militar em relação às pessoas em situação de rua. Então observe que essa situação exige uma ação de investigação da Polícia Civil que puna os autores dos furtos e as pessoas que receptam. Exige a atuação da Polícia Militar para fazer a prevenção e estar presente onde esses indivíduos possam agir, ou seja, inteligência, planejamento. Exige que o Ministério Público dê amparo para que as polícias possam trabalhar. Agora, se a Polícia Militar e a Polícia Civil fizer a parte dela, a Guarda Municipal continuar fazendo essas abordagens inefetivas, porque eu considero inefetivas, que não resolvem a situação, isso não vai resolver. Eu já imaginava, quando começou a Operação Choque de Ordem, eu fui num podcast, eu falei, cara, não tem nada de novo nisso. Essa Operação Choque de Ordem que ele fala, eu fazia todo dia com a Polícia Militar, cara. Entendeu? E chega uma hora que não resolve. Agora, é importante que você continue fazendo as abordagens? É importante, mas não vai resolver. É isso aí. Deu mais mídia, vamos dizer. O cara que fez a Choque de Ordem agora, ele tem mais likezinho, mais rede social. Eu falei isso, inclusive, no outro podcast, até fui questionado pelo entrevistador. Não, deixa. Aí eu falei, cara, para mim é uma ação mais midiática, porque de efetividade, e não é que a Guarda Municipal é inefetiva. Deixa eu deixar isso bem claro, tá? Não é que a Polícia Militar é inefetiva ou a Guarda Municipal é inefetiva. É que essa ação, ela encontra um limite. O limite é você ficar fazendo revistas, buscas pessoais, abordagens a mocó e as pessoas em situação de rua.
Mas chega uma hora que não tem flagrante. Você vai fazer o que com o cara? Você aborda o cara aqui, o cara não tem flagrante, tem que liberar o cara. Entendeu? Agora, o que dá para fazer, mas também não resolve, é pegar uma P2 da vida, Polícia Civil, Polícia Federal, que fazem investigação, ou órgão de inteligência da Guarda Municipal, e fazer o levantamento das pessoas que abastecem esses pontos com entorpecentes. Aí seria mais eficiente, eu acho. Mas também não resolveria, porque quando você pega um traficante, outro vem e substitui. Jean Monteiro, tá diferente aqui, Jean Monteiro, aconteceu, não, cara? Só porque tem gente aí no chat falando que eu tô mancando pra esquerda. Não, eu represento um partido Missão, a verdadeira direita. Ô, Jean, depois você briga, vamos pro programa, vai lá. Vamos lá, profissionalismo. Coronel, eu vejo que o senhor ataca muito a atual gestão, com os seus motivos, claro. Eu queria entender do senhor se o senhor enxerga algo positivo nessa gestão. Uma indicação, um programa, um projeto. Você vê algo positivo na administração de Thiago Amaral? Só não pode falar o Papai Noel. Eu tenho que reconhecer aqui, esse cidadão é meu amigo, e eu acho que ele fez um tremendo de um trabalho no Carnaval, a atuação do Marcão Careca. Tá? Eu admiro o Marcão Careca, ele sempre foi uma pessoa muito proativa, e essa foi uma indicação acertada pelo Thiago Amaral. Tá? Agora, nos demais, eu não consegui ver muito resultado, tá? Eu não consigo ver resultado, eu não consigo ver nada de bom nesse momento, tá? Que eu possa falar o seguinte, olha, que obra bacana que esse cara fez, olha, esse cara colocou rede de esgoto em todo o bairro, não tem nada disso aí, entendeu? Os buracos estão aí, o mato está aí, as filas da saúde continuam aí, né? Tem aí agora uma situação que o Ministério Público está intercedendo e denunciando a prefeitura, porque teria em tese desviado recursos, né, do fundo do Conselho de Saúde, né, CONSEMA, né, para a educação, e que essa situação teria sido irregular. Se eu não me engano, é a doutora Révia que está fazendo a proposição disso, né? Então, são algumas coisas que estão acontecendo. Eu acho o seguinte, outra coisa, o cara pegou lá, tirou o Otávio Gomes, tá? Da prefeitura, Otávio Gomes, né? É isso? Uhum. Que era o secretário de obra, né? De obras. Aí ele vinha na Câmara. Na verdade, ele só moveu ele para outro lugar. Ele continua ali recebendo. Não, mas parece que ele não quis ir, né? Parece que ele não quis ir. Eu vi uma matéria, não tenho certeza, que parece que ele acabou não assumindo essa outra indicação. Mas eu não tenho certeza. Então aqui é o palpite meu. Mas assim, ele chegou na Câmara de Vereadores, é aí que tá. O cara tem que entender que ele tá mexendo com recurso público. Ele está mexendo com recurso público. Ele foi indagado pelos vereadores quanto ao fato de ter perdoado R$438 mil de multa. Tá? Uma empresa privada, você perdoa uma multa para fazer um grande investimento, a empresa privada faz, não tem problema. Mas no serviço público isso não é tão simples. Né? Se você perdoou os R$438 mil, né? Porque alguém errou no processo licitatório, e foi esse o argumento dele, o erro praticado no processo licitatório é da prefeitura. Exato. Entendeu? Então, o responsável por ter errado tem que ser punido, tem que ter a sua conduta apurada. Então, era isso que eu esperava do secretário de obras. Olha, nós vamos fazer investimento, né? Nós vamos perdoar a multa e vamos apurar quem foi que errou o processo licitatório, e essa pessoa vai ser responsabilizada, caso fique constatada a responsabilidade dela. Era isso que eu esperava. Então, o dinheiro não é dele, o dinheiro é do povo. Eu costumo dizer o seguinte, uma máxima, né? Que o dinheiro público não é dinheiro de ninguém. Dinheiro público é dinheiro que pertence a todos. Exatamente. Entendeu? Então, você não pode dispor desse direito como você quiser. Porque se fosse tão simples assim, nem licitação precisaria, né? Então, para tudo tem regra. Tudo aquilo que você aplica de dinheiro tem uma vinculação, tem uma finalidade. Daí eu acho que o erro no processo licitatório não foi da empresa, portanto, foi da prefeitura. E o responsável pelo erro deve ser punido. Isso aí. Já Monteiro, antes de ir para as participações, quer fazer uma pergunta? Bom, bora lá. Porque daí a gente já entra mais a nível estadual. Beleza. Essa pergunta aqui é uma das perguntas mais polêmicas que foram feitas para mim essa semana, desde que a gente
publicou que o senhor iria vir aqui. Você tá bom de amigo também, né? Só manda coisa polêmica, hein, Monteiro? Só que essa pergunta aqui já foi feita, acho que já foi questionada pro Coronel Vila no segundo turno das eleições de 2024. No segundo turno, o senhor deu apoio à candidata Maria Tereza, que era uma rival sua no próprio primeiro turno. Certo. Muitas das pessoas, entendendo o seu posicionamento de direita, não entendeu o seu posicionamento porque você deu apoio para ela, sendo que ela não se identifica muito com o campo da direita. O porquê esse apoio foi dado? Nós temos que prestar bem atenção no contexto geral, tá? Vamos lá. Tem alguns elementos aqui. Primeiro, tá? Eu não sou adepto do Thiago Amaral. Nós temos uma divergência séria. Ele tentou me transferir daqui. Então seria uma contradição enorme eu ter tanto me indisposto com ele e no final apoiar o Thiago Amaral. Porque eu tenho essa divergência com ele e porque eu não acreditava que ele seria um bom gestor. Ponto. Tanto que ele não está sendo. Eu estava certo. Tá? Segunda situação. Vamos falar aqui do espectro escolhido, direita e esquerda. Rapaz, segundo turno foi Thiago Amaral e Maria Tereza. Maria Tereza era do PP, Partido Progressista. O Thiago Amaral, que estava no PSD, ele foi do PSB, Partido Socialista Brasileiro. O Marcelo nunca foi. Ele foi. Ele mudou de casaca conforme... Porque, assim, observe, o PSDB ainda é centro. O PSB é esquerda total, cara. E ele veio depois para a direita alegando que estava com o PL. Foi apoiado pelo Bolsonaro, que foi lamentável. O Bolsonaro veio na onda do Felipe Barros na época e apoiou o Thiago Amaral. Então, a pior coisa que existe, para mim, para um político, é ficar em cima do muro. Sabe por quê? Porque mesmo que você não goste dos dois que vão para o segundo turno, você vai ser administrado por algum deles. Exato. Então não tem como você evitar isso. Um deles vai ser o seu prefeito. Então você tem que escolher, se você não gosta de ambos, o menos pior, pelo menos. Mas você tem que votar. Você tem que apoiar. E naquele momento, inclusive, me indispus com o coordenador da nossa campanha, porque ele foi apoiar o Thiago, e eu fui, de fato, apoiar a Maria Tereza. Eu fui apoiar a Maria Tereza por uma questão de coerência comigo mesmo. E outra coisa, eu vou falar para vocês, independentemente de viés político, tá? Eu tenho certeza que se fosse a Maria Tereza, a administração estaria sendo melhor do que a administração do Thiago. Olha que eu tô pra concordar. Com dor no coração, mas eu tô pra concordar com isso, hein? Vou ler algumas participações e algumas perguntas foram chegando aqui. A gente já tava meio que preparado para fazê-las, então eu agradeço ao perfil Ana Lima. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, manda uma mensagenzinha, divulga aí pros amigos, familiares. Divulga pros inimigos também, vai que é uma pessoa que você não gosta, mas manda lá, né? Então a gente gosta também, do mesmo jeito, tá? E a primeira que ela faz aqui, o que o senhor acha dos salários dos policiais do Paraná? Como deputado, como você poderia ajudar? Eu acho assim, sabe, nós temos que rever o escalonamento dos salários da Polícia Militar, tá? Eu acho que a nossa praça tem que ganhar mais. Nós precisamos fazer um projeto que preveja de onde tirar esse recurso. A título de curiosidade, quanto ganha um policial? Eu não sei quanto que a praça está ganhando agora, não sei, mas é pouco. Outro dia eu vi, não me lembro agora, mas é pouco. Ele merece muito mais, tá? E nós temos que lutar para garantir que ele possa ganhar mais. Agora... Mas isso a nível estadual, você como um eleito deputado estadual consegue mexer? Não, aí que tá. É importante que nós deixemos claro assim. Cuidado, povo. Eu sempre falo, cuidado com o canto da sereia, né? Vão surgir políticos, pré-candidatos a deputado estadual que vão garantir para você que vão aumentar os salários da polícia. Você não aumenta porque isso é privativo do poder executivo. O que você pode fazer é você fazer uma indicação, levar um projeto para ele, tentar convencê-lo a seguir aquele projeto, negociar com tropa, negociar com oficiais e levar esse projeto para ele para ver se ele concorda. Agora, isso torna necessário também, e isso que as pessoas têm que entender, que o deputado seja habilidoso. Ele tem que ter as portas abertas no governo, porque se fechar a porta para ele, não entra mais. Então, se você tinha esperança de que ele ia ajudar a polícia militar, não vai mais ajudar, porque o governo fechou a porta para ele. Isso é um problema seríssimo, político, você tem que ter essa habilidade. Existem algumas distorções que nós precisamos observar. Para o comandante, isso que acontece torna o serviço mais fácil, tá?
Eu falo que eu fui comandante. Mas, por efetivo, eu não acho uma boa ideia, né? Nós temos a atividade extra-jornada voluntária. O policial trabalha a sua jornada semanal, vem, puxa mais 6 horas e ganha R$ 180 para isso. Tá? Isso é para evitar que o policial vá para o bico. Tá? Então o governo vai lá, tira dinheiro não sei de onde, de alguma fonte, e paga os policiais. E é bastante cota, viu, cara? É bastante. Todo dia tem. Por isso que eu falo, para o comandante é excelente, porque eu dobro meu efetivo na rua. Mas para o policial é bom? Não. Quando o governo faz isso, observe, ele não está incluindo esse valor na folha de pagamento do policial. Entendeu? Isso vem como atividade extra-jornada voluntária. Não incorpora o salário dele. Então isso é ruim, porque depois, na Previdência, quando ele se aposentar, esse valor não foi incluído. Então nós teríamos que fazer um estudo, ao invés de aplicar, de pagar a atividade extra-jornada voluntária, nós incorporarmos isso aos vencimentos dos policiais. Isso seria bom, porque beneficiaria todo mundo. O policial hoje e o policial amanhã, quando se aposentar, ele vai ter uma garantia de ter uma vida melhor. Eu acho que isso é importante que nós façamos. Outra coisa que é importante que o governo observe, e é uma pauta que um deputado pode brigar para conseguir, mas tem que ter habilidade para isso. Também não é tão simples dar grito que vai acontecer, é o pagamento da database. Né? A database não é aumento, tá, pessoal? A database é uma correção e anualmente é feita da inflação, para não diminuir o poder de compra do policial. Então, o deputado ele tem que ter essa preocupação. Se você está preocupado com uma segurança de qualidade, a primeira coisa que você deve ter em mente, você deve respeitar as forças de segurança, respeitar aquilo que há de mais rico nas forças de segurança, que é o efetivo, é o ser humano. Se ele está feliz, ele vai bem. Outra coisa, quando você paga extra jornada, o policial, queiramos ou não, ele está trabalhando a mais. Se ele trabalha a mais, ele tem um sacrifício a mais. Então, se ele está muito cansado, ele não vai mais prestar um serviço de qualidade, porque ele vai estar estressado. Então, nós temos que pensar não só em quantidade, em qualidade. Então, são todas discussões que podem ser travadas no âmbito de um plenário, por exemplo, de uma Assembleia Legislativa, e que podem ser tema de discussão entre Executivo e Legislativo. É importante que você levante essa bandeira e lute obstinadamente para conseguir melhorar a vida dos policiais. Pensando nisso que você citou aí sobre essa habilidade que um deputado tem que ter com o Poder Executivo, como é que essa rusga sua com o governador máximo aqui, o comandante máximo aqui de Londrina, que é Thiago Amaral, pode atrapalhar em recursos para Londrina, em ações para Londrina, sendo que tem esse atrito? Como que você vai lidar com isso se for um deputado eleito? Olha, Jean, nós temos que ser profissionais. Um deputado não é deputado para si próprio. Um deputado é deputado para atender a população, para trazer recursos e melhorar a vida. Se eu tiver que sentar com o Thiago Amaral para tratar de questões sérias que vão beneficiar a vida das pessoas, eu não terei o menor constrangimento. Isso é necessário. Isso é uma questão de maturidade, tá? Não quer dizer que eu vou chamar o cara para um churrasco na minha casa. Mas eu vou, se eu tiver que entrar na prefeitura e conversar com ele para trazer recurso para a prefeitura para ser aplicado na cidade, eu vou fazer. Tá? Então eu não tenho o menor constrangimento. Do mesmo jeito que se precisar você sentar com um deputado de esquerda, um sindicalista de esquerda, você vai fazer do mesmo jeito? Não, veja só, qual que é o objetivo? A proposta do cara de esquerda vai contra os meus ideais? Não. Vai beneficiar? Vai. Está afinada com os preceitos, os princípios de direita? Sim. Então tudo bem, não tem problema. Eu não posso, simplesmente porque eu não gosto da esquerda, deixar de falar com um deputado de esquerda, porque eu não gosto da esquerda. Se ele tem uma proposta boa que vai beneficiar o pessoal que acredita em mim, inclusive, é importante que nós tenhamos uma votação superior para conseguir aprovar os nossos projetos, né? Então é importante que você, inclusive, cative o pessoal da esquerda em certos momentos para você conseguir aprovar o projeto que é seu. Articulação aí, Angel Monteiro. Articulação. Aproveitando aí que a gente falou de policiais, algumas perguntas surgiram essa semana sobre o policiamento de proximidade, tá? Inclusive, um dos que pediu para perguntar, não foi só um, não é do âmbito de polícia, não são policiais, são pessoas comuns,
é um cara que já passou pelas suas mãos, você abordou ele. Eu abordei ou prendi? Prendeu, vamos no popular, prendeu ele. E ele, hoje ele manifesta o sentimento de que ele foi convertido. Então ele alega e ele fala, e realmente ressocializado. E ele deu os parabéns para você, depois até te mando o nome dele, não sei se vai lembrar ou não. E ele pergunta por que você tem uma restrição, as pessoas, né, ao policiamento de proximidade. Eu não sabia muito dessa área, então por isso me despertou e eu vou perguntar. Então, um ressocializado pelo Coronel Villa, né, parabenizou pela sua vida, pela sua postura, e ele também pergunta por que do policiamento de proximidade. Eu não tenho ressalva nenhuma quanto ao policiamento de proximidade. O policiamento de proximidade, ele é importante, nós temos que estar em contato, temos que ter um liame muito próximo da comunidade. É fundamental. O que eu não concordo é com o modelo que foi aplicado pelo, então, o tenente-coronel Tordoro e o Eguedes, com todo o respeito que tenho por eles. Não concordo e eu não afino com isso. Eu acho que, em primeiro lugar, a polícia ela tem uma missão constitucional. Nós temos que respeitar a Carta Magna, a Constituição. Polícia Militar faz polícia ostensiva. Então, eu peguei um batalhão que tinha 700 policiais e que aplicava somente 5 viaturas de rádio patrulha. São 10 policiais. Eu consegui, quando saí do batalhão, estar aplicando em certos momentos do dia 50 viaturas. Isso é importante. Por que eu falei que eu não concordo com o método por eles utilizado? Eu não vi a efetividade. Vou dar um exemplo. O cara pegava, vou falar até o nome do cara, porque é o cara que era sempre usado, tá? Policial Militar Almeida. Ele ia lá no comércio. Conhecemos o Almeida. Ele leva o Almeida lá e fala assim, ó, estamos aqui no comércio tal para fazer o policiamento de proximidade. E é lá no Santo André, por exemplo. Beleza, bacana. Aí vão fazer um outro lançamento de policiamento de proximidade. Aí eles vão lá no Aquiles. Quem que tá lá? Almeida. Tá. Aí vai fazer outro, Maria Celina. Onde é quem tá lá? Almeida. Vamos para, quem tá lá? Almeida. O Almeida não vai conseguir fazer policiamento de proximidade em todas as regiões. Sabe por que sempre utilizaram o Almeida? Uma facilidade de comunicação, talvez? Não. Não é a percepção que eu tenho. É porque a tropa não gosta, a maioria da tropa não gosta desse tipo de atividade. O Almeida fazia aquilo que ele queria. Só que o Almeida não é onipresente. Quando eu começo a aplicar o mesmo cara em policiamento de proximidade em toda a cidade, você não vai conseguir atender todo mundo. E na minha concepção, vira um policiamento de fachada, tá? E eu prefiro efetividade, tá? Eu prefiro colocar... Eu acho assim, já que eu quero fazer policiamento de proximidade, eu tenho que convencer a tropa, e se eu coloquei 50 viaturas têm que fazer o policiamento de proximidade. Aí eu vejo efetividade. Entendeu? O policial militar para no canteiro da Madleona Milito, vai na farmácia, vai no posto, conversa com o pessoal, aí um outro que está fazendo em Higienópolis também vai no posto, vai na farmácia, o cara que está fazendo lá no Antares vai bater palma na casa, tudo bem, como é que está o senhor? Isso sim, ao mesmo tempo, se eu tivesse 50 viaturas, por isso que eu falo que eu não sou contra, fazendo policiamento de proximidade na cidade, seria o paraíso, cara, seria ótimo. O problema é que é difícil você convencer toda a tropa de que isso é uma coisa que dá resultado. Mas talvez aí não vai contra aquilo que você acabou de falar, que quantidade não é qualidade? Não, nesse caso não. Nesse caso nós temos uma Constituição que estabelece o seguinte, a quantidade de policiamento é fundamental, sabe por quê? O que previne é a presença da polícia. Qual que é o conceito de policiamento ostensivo? Que é a nossa missão. É aquele no qual o policiamento é identificado de relance, quer seja pela farda, viaturas, equipamento, armamento, aeronave, embarcação, etc. Quando o policial está lá, o crime não acontece. Então, nós somos um policiamento de resposta também para crimes? Temos choque, por exemplo, as próprias radiopatrulha, mas nós somos um policiamento preventivo. Eu quero dizer, quando o policiamento ele está colocado, eu falei agora há pouco, vamos lá, Ayrton Senna, ele está na Ayrton Senna. Você vai numa padaria, lá na Ayrton Senna. Se você sabe que lá na rotatória, aqui no canteiro, tem uma viatura fazendo policiamento, isso te dá tranquilidade de espírito. Isso evita que o criminoso pratique roubos, tá? E, ao mesmo tempo,
dá para o cidadão sensação de segurança. Outra coisa, eu tenho muita viatura na rua e todos eles antenados por um radiotransmissor. Se existe um roubo, por exemplo, que acontece, a probabilidade de as viaturas interceptarem é muito maior. Não por acaso, na minha gestão do 5º Batalhão, houve um aumento enorme de confrontos, de mortes de criminosos. Por quê? Porque o meu comando era matador? Não, porque eu tinha muita viatura na rua. O cara praticava crime, ele sabia que ia trombar a viatura. Entendeu? E quando é crime grave, cara armado, vai ter troca de tiro, o cara vai morrer. Entendeu? Então isso aconteceu. As pessoas viam, Jean, na minha gestão, todos falam isso. Onde elas viam viatura. Isso dá tranquilidade para a pessoa. E para o criminoso, diminui os espaços do criminoso. A qualidade está no preparo do policial. Ele já é treinado para isso. A estratégia do policial. Entendeu? E outra coisa, o preparo do policial, né? Cara, você trabalhar numa rádio patrulha é emocionante, já. Quando acontece, por exemplo, acabaram de assaltar uma farmácia ou uma residência no bairro tal. Tá? Quando uma viatura se depara com o carro, é uma gritaria no rádio, rapaz. Mas não é uma gritaria de medo. É uma gritaria, eu quero ir também. Eu quero ir também, eu quero fazer o acompanhamento, eu quero participar da perseguição, né? Que a gente fala acompanhamento, mas é perseguição. Do cerco, eu quero trocar tiro com o vagabundo. O policial nosso, cara, ele é sangue nos olhos, o cara é bom, o cara gosta, rapaz. Na minha gestão, vocês devem se lembrar de algumas vezes na imprensa de pessoas que filmavam dos prédios, perseguições, chegavam no local, tinha 10, 15 viaturas abordando um carro, sabe por quê? Porque todas estavam participando do acompanhamento tático do cerco, e todas chegaram ao mesmo tempo e pegaram o cara. Mas tinha 15 ou mais viaturas, porque quando eu assumi o batalhão só tinha 5. Como é que você vai policiar uma cidade do tamanho de Londrina com 5 viaturas? Não dá. E a conta não fechava, porque eu tinha 5 viaturas e tinha 700 policiais. Como é que eu não consigo colocar 10, 20 viaturas com 700 policiais? Entendeu? Era essa a questão. E eu consegui, felizmente, fazer isso. Legal. Posso ir agora? Você que sabe. Coronel, além das questões que você falou de segurança, eu quero entender na parte da sua pré-candidatura a deputado estadual, quais são suas propostas nos outros gargalos da sociedade? Saúde, educação, infraestrutura. Tem projeto hábil para isso? Tem essas suas ideias para colocar na mesa também? Aproveito aí e complemento com a pergunta do Edmilson Santos. Coronel Vila, Vossa Excelência, estando na cadeira de deputado, o que o coronel pensa para o trabalhador ter mais valor? Eu acho que o trabalhador nosso é desvalorizado, é subestimado. Em primeiro lugar, se um dia acontecer, eu não posso pedir voto, tem que tomar cuidado, porque é pré-candidatura, né? Isso, tem que tomar um certo cuidado. Mas uma coisa que sempre foi característica minha, quando eu era comandante do batalhão, e que eu pretendo continuar fazendo. As portas no meu batalhão sempre foram abertas para todos. Desde a pessoa mais humilde até a pessoa mais abastada, mais rica. Sempre tratei todo mundo muito bem. Muitas vezes fui alvo de críticas acerbas das pessoas que me procuravam, mas eu respeitei sempre as pessoas em suas queixas, em suas críticas e em suas sugestões. Eu acho que uma coisa importante que um deputado tem que fazer, em primeiro lugar, não achar que ele é o senhor da razão, o senhor da verdade. Não ter nariz empinado, ele tem que ser humilde, tem que ser um deputado do povo. Então eu tenho comigo que o meu gabinete, se um dia eu conseguir, vai ser um gabinete aberto para receber as pessoas e receber sugestões. O que nós temos que fazer, Jean, Agnaldo, é ouvir todas as categorias, porque cada categoria tem o seu gargalo, e negociando com essas categorias, verificar qual o tipo de projeto apropriado para auxiliá-la. Eu falo categoria de trabalhadores, para melhorar a vida do trabalhador. Então, por exemplo, se você pegar uma categoria de vigilantes, né, eles têm a demanda deles. Como é que eu posso ajudar? Eu vou ter que conversar com as lideranças para saber quais são as demandas e fazer um projeto que seja crível, seja plausível para ajudar aquele grupo. Vamos pensar aqui em professores. Professor hoje é uma classe muito desvalorizada. Muito desvalorizada. Ele tem que ter um salário melhor e tem que ser respeitado dentro da sala de aula. E assim sendo, tudo aquilo que você puder fazer para prevenir, seja com segurança, seja com investimentos na escola, monitoramento, você tem que fazer para dar segurança para o pessoal. Entendo eu
uma coisa que pode ser ampliada e que deu muito certo na área de educação, por exemplo, são as escolas cívico-militares. O pessoal da esquerda critica, não gosta tal, mas é fato que, por exemplo, você pega lá o Colégio da Polícia Militar, aqui em Londrina. É um colégio que deu certo, cara. Hoje, É o São José lá, né? é isso. Aham. Parece que talvez iam mudar, tá? Aham. De localidade, não tenho certeza. Mas quem tá lá não quer tirar o filho, porque ele tem muita atividade curricular e extracurricular. E você deve lembrar que aquilo lá era Eles participam, Era um mocó, era era um terrível, mocó né? de estudante ali, né? Entendeu? E assim, é do lado do É. Jardim Nossa Senhora da Paz. Para quem falava, não vai dar certo, não tem nada disso. Deu certo, né? E as crianças são muito bem educadas, os adolescentes também, eles participam de gincanas, de concursos, de matemática, etc e tal, sempre estão na cabeça, e quem sai de lá passa em vestibular, entendeu? Os professores que nunca tiveram contato com essa educação cívico-militar, eles ficam perplexos, ficam surpresos, ficam felizes pela educação que é dada. Então, eu acho que uma coisa que um deputado pode fazer é evitar esforços para que isso possa ser ampliado, para atender melhor os professores. O professor merece um salário melhor. O professor, ele tem que ser valorizado pelo político, tem que ser defendido pelo político. Eu vi policial militar, eu vi uma coisa hoje que, eu não sei se vocês viram a minha publicação. Eu acho que um deputado ele tem que ter isso na veia, sabe? Um juiz, acho que não foi aqui no nosso estado, talvez tenha sido no estado do Nordeste pelo sotaque do juiz. Ele destratou tanto um policial militar porque ele prendeu um traficante, para que era papel da Polícia Civil, que ia prendê-lo, mas falou alto, mas gritou com o cara, rapaz. Depois dá uma olhadinha no meu perfil que eu fiz uma crítica. Eu acho que nessas horas o deputado tem que vir e defender o policial, cara. Fala, não, o que o juiz fez está errado, eu tenho que defender o policial, eu tenho que em plenário homenagear o policial. Se fosse comigo um policial que fizesse isso, eu coloco isso na minha publicação, e eu fosse comandante, mesmo que ele tivesse sido demoestado pelo juiz, eu teria feito um elogio e lido em público, né? Se o policial não ganha para ser policial civil, ganha para ser policial militar, e foi essa mijada que o juiz deu, juiz, você que fez isso também, se você quer dar sermão, você entra para um seminário, saia padre e dê sermão, porque o momento da audiência não é momento para você dar mijada em ninguém, você tem que conduzir aquela audiência com urbanidade, com serenidade e equilíbrio. Então, nós temos que defender o policial, temos que dar, tanto para o professor, policial, agente de saúde estadual, condições jurídicas para que eles possam exercer a sua atividade. Não existe hoje isso, né? É claro que tem que ser uma coisa muito bem elaborada, mas eu penso, por exemplo, assim, policial militar, trocou tiro. Policial militar, trocou tiro, matou o vagabundo. Aí tentam ferrar a vida do policial. O policial ele não vai pegar um defensor público porque ele não tem certeza de que o defensor público ou o advogado dativo tem qualidade para defendê-lo, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá e contrata um advogado, sabe quanto ele paga? Paga 50 mil reais, 60 mil reais, tem que sair fazendo rifa, promoção, churrasco para levantar dinheiro. É uma judiação que fazem com o policial. Entendo que o Estado ele deveria dar amparo a todas essas categorias de funcionários com auxílio jurídico, orientação jurídica e assistência jurídica. E aquilo que, eventualmente, por necessidade, o policial tivesse que gastar com um advogado, 50 mil reais, depois o policial podia requerer o ressarcimento. Agora, isso tem que ser estudado porque isso gera despesa para o Estado. Exato. Então, é por isso que eu falo, nessa hora, o representante do povo na Assembleia Legislativa tem que ter habilidade para convencer as pessoas do Executivo de que isso é uma necessidade, indicando de onde vão tirar o recurso para suprir isso. Interessante. Antes de ir para os nossos finalmente, tem mais uma pergunta e também já é uma curiosidade minha também, né? O que o senhor acha do MST? E se você já participou de alguma reintegração de posse? Há uma romantização absurda do MST. Mas quem romantiza MST? O não PT, pode. PSOL e, né? Porra, eu já fiquei meses no campo, quando eu era comandante do GOI, comandante do choque, fazendo inúmeras reintegrações de posse sucessivas, cara.
E você pensa que são coitadinhos? Tem coitado lá. O coitado é a massa de manobra. O coitado é a linha de frente, né? Se precisar levar Aí quando você vai paulada, ele fazer, toma, né? quando você vai fazer a reintegração de posse, eles colocam as crianças na frente, as isso. mulheres na frente, todo mundo com Os coitados. foice, tá? Com foice, coquetel molotov. Então não é essa passividade toda que fala. Sem contar que os vidros andam com carrão. E a maloca pra cima. Quando os caras entram nas fazendas para tomar as fazendas, não é com florzinha na mão. Não. Eles entram, eles batem em funcionário, queimam sede, matam animais, fazem refém, e armados. Eu tive um caso específico do Grupo de Operações Especiais de Guarapuava. Nessa época eu estava fazendo manutenção de posse e reintegração de posse na região de Querência do Norte. Pegou um caminhão, cara. A gente pensa que chega assim um povão, né? Não, chegou um caminhão com a tropa de assalto deles. Desceram do caminhão, eram cerca de 6 agentes do Grupo de Operações Especiais que faziam a manutenção da posse da fazenda, que já havia sido reintegrado. Mas eles ficavam lá para fazer a manutenção. Os caras entraram, cara, num 50, com 12, pistola, tudo arma, até com etiqueta, cara. Renderam os policiais e fizeram os policiais reféns. Então, logo dominaram os policiais, eles foram embora, aí chegou o povo. Aí o pessoal olha... E aí chega a imprensa depois disso, tadinho, e fala o seguinte, tadinho, não fazem ideia do que é isso, cara. Eu já participei de confrontos com sem terra, tiro de borracha, bomba de gás lacrimogênio, efeito moral, luz e som. Rapaz, é uma loucura. Então, na verdade, isso é uma guerra no campo. O que eles fazem com o produtor é uma judiação, é uma covardia, e é lamentável que esse governo apoie isso. Lá perto de Querência do Norte, para você ter uma ideia de como funciona isso, existe um centro de treinamento militar chamado Centro de Treinamento Che Guevara. Existe. Sugestivo o nome, né? É fato. Aí o pessoal fala assim, não, mas o que nós aprendemos lá é agricultura. Mentira! O pessoal vai lá para aprender a resistir, entendeu? Então, o que acontece? Quando o Bolsonaro estava aí, ele foi muito pragmático em relação a isso. Não permitiu que houvesse invasão. Nos governos do PT, as invasões são recorrentes. Para o produtor rural, isso gera insegurança. Né? Como é que eu posso... Eles pensam que eles invadem fazendas improdutivas? Não, senhor. Produtos perto da hora de colher. Improdutivo. Gado em produção. Eles que colocam que é improdutivo, mas quem define isso é o Estado. E o Estado não colocou nada como mas que é mais improdutivo que o... Uma vez, deixa eu ficar quieto. eu discuti com um professor de sociologia. Hoje ele é o... Esse debate seria legal. É o presidente do conselho, é isso? Do Consema. Tá? Ele era professor de direito, mas de sociologia do direito. E eu tinha ido para a reintegração de posse na região de Querência do Norte, Cascavel, e tinha participado dos confrontos, das ações e tudo. Cara, depois de dominados sem terra, os policiais militares não deram um tapa, nada. Aliás, eu vou dizer o que eu fiz uma vez. Eu na reintegração de posse, meu pelotão de choque lá chegou marmita, já estava fria, porque é um lugar cheio de barro, até chegar lá já chegou a marmita. Né? Aí, cara, quando eu olhei as mulheres sem terra, as mulheres, as crianças sem comida, cara, eu reuni o meu pessoal do choque aqui de Londrina. Falei, pessoal, não dá para comer à vontade vendo essas crianças com fome, tá? Vamos comer um pouquinho só e passar para eles? Todo mundo concordou. Vamos. A gente comeu um pouquinho e passamos. A mãe comeu, o filho comeu, o pai comeu, todos eles comeram a mesma quantidade que nós comemos. E aí, depois de ter feito esse gesto humanitário, ter passado por todas as dificuldades que eu passei, frio, chuva, comida fria, ajudando o pessoal, confrontando com o pessoal quando necessário, cheguei na sala de aula, escutei esse cidadão falar o seguinte, porque eu estava vendo na internet, né? E eu vi lá que polícia, só que ele não sabia que eu tinha ido, eu estava lá, sabe? Policiais fizeram as crianças comerem fezes. Rapaz, que mundo que esse cara tá? Entendeu? E esse cara escreve a história, é doutor em sociologia, escreve a história, é essa história que vai ficar e é mentira. Eu falei isso pra ele, eu falei, senhor, me desculpa, eu entendo que o senhor leu isso aí na internet, e ele é de esquerda, tá?
Eu falei, mas Nem percebi, eu nem cara, percebi. eu vou te falar uma coisa. O senhor pode, com essa conversa, enganar todo mundo nessa sala, mas há uma pessoa que o senhor não vai enganar. Porque eu, professor, porque eu estava lá e isso não aconteceu. Eu sei da história real. O senhor não sabe. Eu falei isso. E sabe o que é o pior? É que doutores como o senhor é que vão escrever a nossa história no futuro. E essa é a história mentirosa que as pessoas vão ler e vão achar que é verdade. E isso me faz, professor, duvidar de tudo aquilo que eu estudei em história até hoje. Nossa, ele viu que eu me exaltei, ele falou, ele dava aula na UEL também, ele pediu para sair, eu tenho que ir porque estou atrasado, foi para a UEL. Mas, tava lá, Coronel Kogut fazia curso comigo, o Eguedes fazia curso comigo, e o Kogut falava assim, Vila, calma, calma o cacete, cara. Calma o cacete, esse cara tá falando merda, entendeu? Falando merda. Então, cara. A polícia, ela fazia um trabalho maravilhoso de reintegração de posse, nós enfrentamos dificuldades das mais variadas, o pessoal não é assim pacífico, o pessoal é agressivo, tá? E não é essa ideia romantizada que a petezada traz. Aguinaldo, desse episódio que o Coronel Vila me contou, parece... Não sei se você já assistiu Tropa de Elite 2, que o Capitão Nascimento e o deputado lá de esquerda, eles brigam praticamente pelo mesmo Parece, assunto. Parece a mesma cena. Não, mas O coronel apontou assim, esse pessoal do MST apontou pra mim, né? Não. Teve uns programas, peraí. Teve um programa atrás que eu me apelidou de MST. Mentira, é MSP. Eu sou Movimento Sem Praça, porque estão roubando a praça lá perto de onde eu moro. Mas eu tô de vermelhinho, o cabelo tá comprido, barba por fazer. Não sou desse lado, hein? Também? Não, rapaz, tá louco? Alguns programas atrás, a gente fez. Rolou esse comentário. Não, gente, calma. Respeito vocês, mas não mexam com a minha praça. Hein? O Ivonei daqui a pouco deve aparecer na transmissão. Essa foi uma piada interna aqui, tá? Tinha que aproveitar. Percebeu você já morou em Vazão? Beleza. Não sou eu ressocializado, tá? Abraço. Opa, quase falou o nome dele. Vamos lá, Jean? Vamos lá. Tem mais algum comentário? Alguma... o André mandou aqui que as questões foram excelentes questões. E o Roger Inácio está falando que o choque de ordem acabou a pilha, acabou a bateria. É isso mesmo, é isso aí. Eu ia chegar uma hora que ia acontecer isso. E não é porque, prestem bem atenção, porque a Guarda Municipal é ineficaz. A Guarda Municipal faz um trabalho maravilhoso na cidade, mas era porque a minha experiência indicava que ia chegar um momento que eles iam começar a patinar. É isso. Olha lá, chegou mais uma militante lá, a dona Alice ali, é verdade, estão roubando a nossa praça, é isso mesmo, dona Alice, movimento do Sem Praça, é nóis. Vai lá, Jean. Bom. O movimento do Sem Picanha, né? Também. Mas vai lá. Brasil inteiro, né? Bom, Coronel, infelizmente a gente está chegando aqui no fim do nosso episódio. Pena. Foi um episódio muito bom, que a gente teve muitos esclarecimentos, né? Muita gente aqui que me mandou pergunta aqui já falou para mim que foi respondido. Tá? Mas agora, nesse final, a gente sempre tem o que a gente chama das nossas perguntas padrões. Você já respondeu acho que no primeiro episódio, uma, né? A gente criou outra. Mas a gente vai voltar a fazer ela, e quem abre... Só pra garantir, né? Só pra garantir, né? Pra garantir. Quem abre é Aguinaldo Nascimento. É isso aí. Vila, a minha pergunta, que no caso eu puxo ela é bem fácil, bem simples, você já respondeu, e eu acho que não teremos surpresa, né? Podemos nos surpreender. Será, rapaz? Não, acho que não. Pode ser também, né? Mas vamos lá. Coronel Vila, você, por acaso, tem algum político de estimação? Não tem. Eu posso hoje apoiar muito um político, mas se ele fizer algo que eu desaprovo, eu vou falar. Entendeu? Não tem político de estimação. Deu vontade de fazer uma piada, mas deixa quieto. Melhor não comprometer. Vai lá, Jean Monteiro. A segunda pergunta padrão, ela também é muito simples. Eu usei de inspiração o Jornal Nacional, que lá em 2018, 2022, lançaram o Brasil que eu quero. O pessoal ia lá, gravava um vídeo, falava o Brasil que eles queriam, o Brasil que eles desejavam. Trazendo aqui para nossa realidade. Londrina, Paraná. Quero saber hoje do Vila. Qual que é a Londrina que você quer? Qual que é a Londrina que você espera? A Londrina é uma... Eu espero de Londrina uma cidade que tem uma administração que dê o valor que ela merece. A nossa cidade é uma cidade pujante, é uma cidade rica, uma cidade bonita, e ela merece ser bem administrada. Eu sonho com uma Londrina que tenha uma gestão efetiva da saúde e que extinga, tá, essas filas incompreensíveis que existem no setor da saúde e que dedique à saúde uma gestão que
valorize o atendimento básico, unidades básicas de saúde com atendimentos lá para evitar que haja um gargalo nas unidades de pronto atendimento. Isso é fato. Eu quero uma cidade em que tenha uma tônica muito forte na educação, né? Que trate bem as nossas crianças, que respeite os professores, que pague bem os professores. Eu sonho com uma Londrina que tenha uma guarda municipal valorizada, que receba bem e que seja bem equipada. Eu sonho com uma Londrina que seja inclusiva, que consiga traçar políticas para tirar essas pessoas da rua, ressocializando-as, dando para elas oportunidade de trabalho, de educação e de recuperação, de reabilitação em relação ao uso de drogas. Eu sonho com uma Londrina que combata firmemente a criminalidade. E essa Londrina, felizmente, nesse sentido, eu tenho que bater palma para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, para a Polícia Civil. A nossa segurança aqui em Londrina é forte, tá? Aqui não entra PCC, aqui não entra Comando Vermelho. O cara que chega aqui, ele tem vida curta, vai pra vala. Isso acontece e é fato. Eu sonho com uma Londrina que tem muita cultura. Eu quero passar pelo calçadão e ver uma banda tocando, banda de rock e banda de música. Eu sonho com uma Londrina que tenha apresentações teatrais, com várias opções final de semana. Uma Londrina que tenha apresentação de teatro, de música, uma Londrina esportiva, que faça a inclusão através do esporte com muita oportunidade. Sabe o que eu sonho para Londrina? Que nós tenhamos, nos 4 cantos da cidade, centros sociais urbanos que ofereçam para os bairros mais pobres condições para que eles façam musicalidade, eles façam esporte, façam tudo aquilo que é bom para que eles não sejam cooptados pelo traficante. Hoje, o ócio, a ociosidade, coloca as nossas crianças à mercê desses vagabundos. E eles vão lá e, de fato, sequestram a personalidade dessa criança. Então, eu sonho com uma Londrina que seja assim. Dentre outras coisas, eu poderia continuar falando aqui por mais meia hora, porque eu tenho muito sonho importante para Londrina. Que bom, né? Que bom. Tomara que não... Uma das respostas mais longas. Exatamente. Isso porque ele deu uma cortada aí, né? Você dá um belo corte, hein? Aproveitem aí bastante. Aproveitando o embalo, já que você falou que... A gente falou do secretário da Cultura, Marcão Careca, aqui. E você falou de cultura, que você quer pelas ruas. Venho reforçar que Londrina ainda vive o FILO, Festival Internacional de Londrina, muito famoso há bastante tempo, só que ultimamente vem perdendo as forças. Ele se enfraqueceu, mas era impressionante, era muito bonito. Nós tínhamos também, acho que era o Unicanto, né? O Festival de Corais. Uma vez eu fui com a Adriana, minha esposa, e a Aninha, minha filha, ver um fechamento do Unicanto numa igreja, numa missa. Cada música da missa era cantada por um coral. Ela sabe porque ela viu, eu chorava, porque eu sou músico, né? Então eu tenho essa sensibilidade. Eu chorava a missa inteira, de tão bonito que, né? Chorava. A minha filha, lembra disso, amor? A minha filha olhava assustada pra mim, eu chorando. Papai tá bem? Eu amo música e associar a música à religiosidade, então nem se fala, né? Então eu chorava muito. Então era uma coisa muito bonita que poderia ser retomada, né? Mas o Marcão Careca, eu acho que ele pode, com um pouco de esforço, conseguir isso aí. Então, só reforçando, ainda dá tempo de aproveitar alguns espetáculos. O Festival Internacional de Londrina vai do dia 12 ao dia 28 de junho. Tem bastante atividade hoje pelo calçadão. Na hora do almoço, eu presenciei dois eventos. Foi confundido com nenhum deles, não. Não. Mas eu acho que acharam que eu estava lá na militância lá. Até vou deixar aqui a ressalva um grupo de São Paulo, Mané Boneco. Foi no calçadão, dança, interagiu com a galera. Então tem bastante evento ainda até o dia 28, gratuito, você não precisa pagar. Inclusive lá na Concha Acústica, no próprio palco lá do Lago, a escola de circo. Tem bastante evento, bastante evento circense. Então dá para você aproveitar. Procure nas redes sociais da prefeitura e do próprio Filo, no Instagram do Filo mesmo. Você vai conseguir achar a programação. Fica a dica aí para vocês. Para você também, tá, meu jovem? Aproveite cultura em Londrina. Tem poucas, mas aproveite. Queria deixar um agradecimento especial antes de liberar a palavra pro Vila. Aos que semana passada me mandaram mensagens aí de conforto. Tive uma perda grande na família. Muito obrigado a todos, tá? Fica aqui o agradecimento do Aguinaldo Nascimento.
E Vila, nesse final, a gente sempre fala que o podcast tem, os podcasts têm as considerações finais, né? Quando você vê, eram as considerações finais. Agora a gente mudou um pouquinho. Então a gente fala. Tem medo, né? Porque se na pergunta do Londrina que quer já falou desse tanto, tem medo. Mas vamos lá. Nesse momento a gente fala que o podcast de ponto de vista é do nosso convidado. Coronel Vila, fique à vontade, mande o recado que você quiser, agradeça quem você quiser, garanta o retorno para cá, se bem que tá aqui, né? Já fica mais fácil. Podcast de ponto de vista é seu. Ok. Pessoal, estamos numa fase extremamente importante da vida política nacional e do Estado, né? E você vai ter que optar por um deputado estadual, um deputado federal, senador, governador, presidente da República. E algumas pessoas têm dúvida quanto a votar em quem, né, afinal de contas. Tá, então eu vou dar um critério para vocês. Em primeiro lugar, cuidado com os clãs, tá? Então, o cara que virou deputado porque é filho de deputado e a família está ocupando várias cadeiras políticas e a família faz da carreira política um cabide de emprego. Cuidado com isso. Ao fazer a sua escolha, eu tenho um critério que é bacana. Sempre falo isso, analise a capivara do cara. O cara, ao longo de sua vida, foi trabalhador, foi eficiente, por onde passou, demonstrou resultado, foi humilde, atendeu a população. Esse cara vai ser assim, como deputado. Ele foi uma pessoa com ideal, ele fazia o bem, ele vai continuar fazendo o bem. É fato. Tá? Então, use isso como critério. Eu tenho absoluta convicção de que você não vai errar. É isso aí, pessoal. Boa noite, obrigado pelo convite. Jean Monteiro? Foi até sucinto, né? Não. E aí, surpreendeu agora. Tava pensando em economizar o meu, mas agora não tem bastante. Jean Monteiro, o podcast Ponto de Vista é seu. Use como. Esse aqui eu tenho que avisar, porque ele começa a devagar aqui e já viu. Eu vou ter que te bloquear, né? Essa semana eu não te bloqueei, não, mas vai lá. Primeiramente, agradecer você aqui, Vila, de estar vindo aqui mais uma vez, né? Agora como um pré-candidato a deputado estadual. É muito importante que você continue nessa batalha política, representando seus ideais, representando quem acredita em você e continue fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho que você já vem fazendo ao longo da sua vida. Obrigado, Jean. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. O recado que eu deixo aqui para todo mundo é que, como o Coronel Vila falou, esse é um ano ímpar da democracia brasileira. Você sim vai escolher um deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Então, o meu critério, assim como o do Vila, é não só analisar, puxar a capivara do cara, mas analisar a coerência, o trabalho e a história dessa pessoa. Coerência nas pautas que ele se diz defender. Porque muita gente, esse ano, vai ver assim, não, eu apoio tal, eu apoio aquele, só para puxar o seu voto, para tentar ficar mais próximo de você. Mas e a coerência do cara? E o trabalho que ele tem feito ao longo dos últimos 10 anos? Então, analisem e também analise o preparo dessa pessoa. Se essa pessoa está preparada para nos gargalos da educação, saúde e segurança, que é o básico. Mas analise se ela tem propostas e ideia e coerência. Então fica aqui meu recado para vocês. Hoje tá de parabéns, nem vou te bloquear hoje. Que bom. Que bom. Faço minhas também as palavras do Jean, então agradecer a todos que estiveram aqui na transmissão. Tenho mais 2 recadinhos que mandaram aqui. Pediram para reforçar, se você ainda não tomou a vacina da gripe, fique sabendo que nas unidades básicas de saúde estão com estoque sobrando. Então, se você tem mutirões de vacinação. Se você tem interesse, ainda não se vacinou, procure a unidade básica de saúde. Acho que na Feira do Cincão está sempre acontecendo também. Então aproveite os mutirões aí e se sentir à vontade, se achar que é válido para você, vá tomar a vacininha da gripe, que também ajuda, né, Jean Monteiro? Sim. E uma última questão que mandaram, aí vamos voltar um pouquinho até para você poder responder, que acho que a sua opinião é muito importante. O que o Vila tem de visão de um pedófilo? Pedófilo é um criminoso grave, né? Ele deve ser responsabilizado firmemente. Nós tivemos recentemente uma tentativa de votar na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, um agravamento da pena aplicada para estuprador, né? Pô, pessoal, aí você olha assim, né? Pô, estuprador, cara, aumentar a pena do estuprador não é o caso, do pedófilo não é o caso.
Aí você pega lá o PT, a maioria do pessoal do PT votou contra, cara. Tá votando contra o país. É um absurdo, né? Então, assim, eu acho que as penas têm que ser severas, têm que ser majoradas, aumentadas de fato, né? E essas pessoas, elas devem ser responsabilizadas. Eu tenho o seguinte pensamento, tá? Tem duas situações. Primeira, o cara pode ficar preso 30 ou mais anos, dependendo do que a Constituição estabeleça. Tá? Segunda, desde que ele consinta que seja feita, né, a castração química, entendeu? Ele mesmo vai optar por isso. Né? Se ele optar por isso, quer dizer, fez a castração química e resolveu. Ocorre o seguinte, quando você levanta essas bandeiras, o pessoal de esquerda vem moendo para cima de você, porque eles não aceitam, tá? E criticam. Então é um pensamento que eu tenho. Que legal, que bom, vamos saber. Então tá respondido aí as últimas questões, né, Jean Monteiro? Agradecer a presença de todos que estiveram na nossa transmissão. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais que ficaram ali, ó, embaixo ali tem todas as redes sociais. Divulgar o nosso trabalho, que a gente leva a política de uma forma um pouquinho mais tranquila, mais light, e né? também, né? Qual que é o seu Instagram, Coronel Vila? O Instagram é Coronel _ Vila, com 2 L's. Para acompanhar também todo o trabalho dele, toda a história Então, dele. Coronel _ Vila com 2 L's. Se digitar Coronel Vila, já aparece lá. Já Fica aparece, a dica já aparece, que é fácil identificar, né? Jogador de vôlei e guitarrista. Agradecer a Adriana aí que fez a ponte nas comunicações, né? A gente já estava pensando em trazer o Vila. Tinha conversado com o Já Vila. tinha conversado com o Vila? Aí, então já Ela é mais do fizemos. que uma esposa, uma secretária muito eficiente. É bom garantir. Palavras sensatas ele teve aqui agora, né? É bom garantir o retorno, né? Se bem que ela deu trabalho hoje, né? Você viu, né? Não, isso é normal. Tem que rever esse contrato com ela. Adrianice. Tem que rever esse contrato com ela. Aquela que sentou do lado da Gabriela ali. Contaminou. Contaminou. Bateu a cabeça, ligou o som lá. Eita, Belino, aqui controlando. Eu com vontade da risada. Mas, Vila, muito bom ter você aqui na nossa bancada. Esperamos retornar você já quando tiver com a candidatura oficializada. Aí a gente pega mais firme em propostas. Aqui a gente tá falando de ideias, trocamos ideias e uns pontos de vista diferentes, né, Jean Monteiro? Tá bom. Fica à vontade quando quiser entrar em contato com a gente, para que a gente exponha alguma coisa, alguma situação. Estamos aí à disposição, né, Jean Monteiro? E o Vila que participou de debate, né? Esse ano a gente tá querendo fazer uns debates aí, quem sabe? Opa, vamos fazer. Me recordo de um debate que acho que na da Norte FM, alguma coisa assim, que tava todo mundo lá, você teve que ajudar a separar. Foi na UEL. Foi na UEL. Foi na UEL. O Barbosa Neto e o Diego Garcia, quase que mal, né? Rapaz, ele tá lá emblemático, né? O coronel separando os dois. Foi bem no dia que ele foi no nosso programa. Se eu não me engano, foi na mesma semana. Acho que foi no inverno lá. Possivelmente. Foi rapaz ao vivo ali, já se empurrando pra lá. Mas foi bom. Foi memorável aquilo lá. Depois a gente faz um corte e coloca esse pedacinho. O pessoal da UEL, o pessoal achava que não ia gostar de mim porque eu era coronel, né? No final foi uma surpresa, o pessoal gostou muito das ideias que eu expus lá. Que bom, que legal. Então, seja bem-vindo sempre ao nosso estúdio e conte com o apoio aqui dos Estúdios 43. Né, Exatamente. Obrigado, pessoal. Agradecer a todos os nossos apoiadores, aos familiares. Jean Monteiro já garantiu também o retorno para casa, né? Tá aqui, né? Luciana, daqui a pouquinho eu estou lá, tá? Aguarde por mim. Hoje vamos dormir bem, né? Porque tá frio pra caramba. Então, feito isso, o que eu sempre digo para vocês. Fiquem com Deus, fiquem sempre são, salvo e seguro e junto dos seus. Até semana que vem. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try.